ver como é que foi essa conversa aqui com o Biaro. Todo mundo, eu quero ouvir o Cacai sobre a seleção brasileira. Pinguim, gente. Também. Boa noite, Cacai. Como é que tá, meu caro? Tudo bem? E aí, caríssimo Viaro, tá bom, meu bem? Tudo ótimo, tudo tranquilinho. Dentro do possível. Tranquilo. Tudo tranquilo. Eu quero já começar pela questão menos importante dentre as mais importantes. Eu nem lembro quem é que falou a mais importante dentre as menos importantes. Alguém disse isso sobre futebol. Eu não estou lembrado agora quem foi. A seleção brasileira depende do Neymar, Cacai? Acredito que não, né? Na verdade, nem entendi muito a convocação dele. Convocar alguém que está machucado num campeonato tão curto, né? Ele é bom, é claro, se estiver bem faz diferença, mas os 2 primeiros jogos nem no campo ele foi. Vamos ver se amanhã ele joga, né? Acho que não depende. Eu acho que hoje perdeu muito, eu acho que perdeu muito. Acabei de falar com um amigo meu que está fora acompanhando, eu não quis ir, tive alguns convites para ir, interessantes, mas eu até escrevi um artigo brincando, Viaro, que se eu soubesse que ia chegar lá e que poderiam me deportar, eu iria. Eu acho que seria um charme ser deportado dos Estados Unidos. Mas só que eles são abusados, eles prendem, mandam para Guantánamo, demora 10 dias preso, então eu optei por não ir, até porque eu achei muito abuso o que está acontecendo, o que fizeram com a seleção do Irã, fazendo com que ela tenha que voltar na mesma hora para dormir em outro país. Fizeram com a seleção do Uruguai, colocando cachorros na pista para poder fazer. Acho isso humilhante. Eu acho que a FIFA se perdeu, se apequenou. Eu penso que se o João Avelange fosse presidente da FIFA, isso não aconteceria. Ele não permitiria os abusos do Trump, que são abusos que diminuem o futebol, que diminuem as relações internacionais. Então, assim, eu fiquei muito chateado com essa Copa como um todo, né? Assim, os abusos que estão acontecendo de você colocar o ICE lá para fazer revista dos jogadores, especialmente o fato de não permitir que aquele juiz somaliano pudesse atuar, sendo que ele era um juiz da FIFA desde 2018. Eu acho que essa Copa é um fracasso, do meu ponto de vista. Sim, pode ser um sucesso financeiro, eu fiquei sabendo agora fiquei impressionado com isso, que essas paradas que dão, né, que são paradas para poder refrescar e tudo mais, elas estão se dando mesmo nos estádios que são cobertos e que têm ar-condicionado. Porque, na realidade, são paradas para poder usar propagandas. Então, cada parada daquela, de 3 minutos, 5 minutos, significa 250 milhões de dólares de propaganda e tal. E isso corta o jogo. Não é assim que se faz futebol. Eu ouvi de um técnico de uma seleção africana que o time dele estava super bem, e aí, de repente, tem a parada, você corta o ritmo do jogo e tal. Então, a Copa, por mais que seja a maior Copa do mundo, com o maior número de jogadores e de times, acho que o fato de ter essa quantidade de times africanos é uma coisa extremamente interessante. Não me lembro, Viário, eu gosto muito de futebol, acompanho futebol, que o João Avelange foi quem aumentou o número de sócios da FIFA. Ele até fez uma coisa interessante, mas também inteligente. Foi através da adesão de partidos de países africanos que ele se ganhou a FIFA mais de uma vez. Porque aí ele tinha a maioria, ele abriu. Hoje nós estamos vivendo um momento danado. Você tem uma Copa em 3 países, uma Copa que está sendo repleta de abusos, é uma coisa inacreditável o que os Estados Unidos está fazendo, a prepotência, a arrogância. Veja bem, eu não sou político, não tenho rede social, mas optei por não ir. Conversei com alguns amigos que disseram, Cacai, você pode chegar lá e ter um constrangimento, porque eles não têm muitos limites. Né? Quer dizer, os Estados Unidos não têm limites. A partir do momento que você bota o ICE para ficar na fronteira, perdeu completamente o limite. E eu vi eles fazerem o que fizeram com alguns países e com a humilhação, eu optei por não ir, um protesto silencioso que não vale nada, mas que para mim tem sentido. Então, eu estou muito decepcionado com a Copa.
Claro que hoje, por exemplo, Obrigado, eu vi um jogo Armando. interessantíssimo. Beijo, meu Eu querido. não estou conseguindo ver muito jogo, porque eu Obrigado estou no pelo meio de uma apoio, série de gente. trabalho, mas 148 que falta. eu vi Inglaterra e Gana. E é incrível como os países africanos estão jogando bem. Quer dizer, a Inglaterra, que é tido como a maior poderio ofensivo, não conseguiu marcar um gol no Gana. Então é interessante de ver. Quem gosta de futebol como eu, mesmo fazendo as críticas, acompanha, sempre que possível. Amanhã estarei vendo, é óbvio, torcendo para o Brasil. Espero que o Neymar não seja uma decepção, porque é muito decepcionante. Quando você vê, para quem acompanha o futebol, a determinação do Cristiano Ronaldo, a seriedade para jogar, ninguém cai no campo e fica caído no campo. São pessoas que estão lá para jogar bola. Aí são tantos outros, né? Aquele espanhol lá, o Imala, que é uma coisa fantástica para jogar bola. Você vê o Messi, que se tornou o grande artilheiro de todas as Copas. Eu espero que amanhã o Brasil possa fazer bonito, porque, por enquanto, tivemos o primeiro tempo contra o Marrocos, contra o Haiti de 3-0, mas que não justifica imaginar qualquer tipo de sonho por enquanto. Vamos sonhar, vamos esperar amanhã. Vamos esperar amanhã. O Fernando Miller me responde aqui que foi o ex-técnico italiano Arrigo Sacchi que pronunciou a frase que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. É desse ex-técnico italiano a frase. Agora, Cacai, tem algumas questões interessantes, né? O Messi se tornou o maior artilheiro até então da história das Copas, e o Cristiano Ronaldo hoje se tornou o único jogador a fazer gol em 6 Copas do Mundo diferentes, que também não é pouca coisa, né, Cacai? Não, é muito impressionante. Ele é uma máquina, né? Assim, a dedicação com que ele faz o esporte dele, que ele dedica a profissão dele, você vê, ele já não é mais um menino, se não me engano, tem 39 anos. 41. Mas ele se dedica, ele tem um esforço. Claro que tudo isso é muito esforço. Ele é uma máquina de jogar bola, de seriedade, de compromisso com o país, compromisso com o clube, né? O Brasil, que seguramente já foi o maior país do futebol, hoje perdeu esse encanto, né? A gente tem que imaginar o país como o país do futebol como um momento. Eu estava vendo hoje a seleção de Portugal. A seleção de Portugal, que é muito boa, acompanhei o jogo, que ganhou hoje 4 ou 5-0, quase ninguém joga em Portugal. São 4 que jogam no Valeu, PSG, Fernando! 3 que jogam no Arsenal, Obrigado pelo apoio que você sempre me dá, querido. Então, o mundo deu uma internacionalizada no futebol que, infelizmente, o Brasil não acompanhou. Os grandes jogadores, do meu ponto de vista, que amam futebol do mundo, sem dúvida nenhuma, Ronaldinho Gaúcho é um fenômeno. O Ronaldinho, naquela época, ele jogava sem precisar ter a quantidade de treino que esse jogador tem. O Romário, que é talvez o melhor cara de área do mundo, o Pelé, que foi o maior jogador do mundo. Quer dizer, eu fui, Viago, eu não sei se eu já comentei isso aqui, essa história do jogo de 2004, da Copa Jogo da Paz, ela surgiu na minha casa. Foi uma coisa interessante. O Lula ganhou e assumiu em 2003, e o Ricardo Teixeira, que era presidente da CBF, meu cliente, meu amigo, eu era advogado da CBF, advogado pessoal dele. Ele é parente do Avelange, né? Ele era genro do Avelange. Mas tinha o mérito próprio dele, ele era uma potência para poder mexer com o futebol. E ele, tanto é que nós ganhamos a Copa. Foi uma coisa interessante, porque ele falou comigo, Cacá, eu preciso me aproximar do Lula e do Zé Disseu, eu não conhecia os dois. E eu falei, vamos fazer um jantar lá em casa essa semana, eu, você e Zé Disseu. Nós fizemos um jantar aqui em casa e conversamos sobre tudo. O Zé Disseu é um gênio da política e sabia a importância do futebol como ninguém, quer dizer... 148, futebol, gente. Eu advoguei muito para a CBF, muito para presidente de federação e tal. É impressionante, Viara, a força que tem o futebol. Uma vez o Ricardo Teixeira estava sendo muito atacado pela Globo e falou comigo que ia renunciar. Eu disse, olha, como seu advogado, eu acho ótimo você renunciar, porque você sai da mídia e entra só a questão técnica. Mas você tem que saber o seguinte, Ricardo, a partir de amanhã você renunciou,
Você não vai chegar aqui numa quinta-feira e falar, eu quero jantar com o ministro tal, o ministro já atende. Eu quero jantar com o governador tal, você liga e ele vem. Acabou, é outra coisa. Eu falei com ele, se você resistir ao ataque que está tendo, e se você conseguir ganhar a Copa, virar campeão mundial, volta tudo, Ricardo. Todo mundo vai ficar do seu lado, vai ficar puxando seu saco e tal. E aí foi engraçado que nós viemos jantar, eu, o Zé Disseu e o Ricardo Teixeira aqui em casa, e aí eu tive a ideia de fazer um jogo da paz, o Tahiti na Haiti. Cara, a desenvoltura que o Kaká fala do poder é um negócio impressionante, né? Vamos lá. Tahiti na época estava muito... Sim. Ainda é. Mas naquela época tinha tido terremoto, uma coisa terrível. Uma das entrevistas mais vistas aqui do canal, tá, gente? Tem cortes a dar com o pau do Kaká e felicíssimo que ele tá voltando a falar um pouquinho com a gente. Terrível país. E aí, o Zé Disseu falou, olha, essa ideia é muito boa, se os jogadores toparem, se não tiver custo. O Ricardo realmente tinha um poder de comando muito grande. E ele falou com os jogadores, nós saímos daqui em 2 aviões, um avião da CBF e um avião do Lula, e dormimos em São Domingo, na República Dominicana, porque não tinha segurança para dormir no Haiti. Dormimos lá, os jogadores todos e tal. No outro dia de manhã, nós fomos para o Haiti. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, porque nós chegamos, aquela quantidade enorme, uma massa de pessoas esperando a gente, chegaram até na porta do avião. Nós fomos para o estádio de Urutu, de tanque, dentro dos tanques, dentro de caminhões. Eu sei. Eu me lembro das imagens. Coisa linda, uma coisa emocionante. Depois do jogo foi uma coisa muito emocionante. Nós ganhamos 6-0. Não, o gol do Ronaldinho Gaúcho foi uma obra naquele jogo. 3 gols. Inclusive, tem umas coisas interessantes que a vida nos dá a oportunidade de ver. O Lula falou assim para mim, Kaká, eu quero fazer uma preleção para os jogadores, para agradecer os jogadores, ninguém estava ganhando nada ali e tal. E o vestiário era mínimo, vestiário pequenininho. E aí nós fomos para lá e o Lula foi fazer um discurso, o Lula está falando e o Ronaldinho Gaúcho tocando uma tabaca. Assim. Ele tá daquele jeito. Né? Aí o Roberto Carlos falou para ele assim, Ronaldinho, o presidente está falando. Ele falou, qual presidente? É o presidente? Coisa deliciosa. Né? Depois nós fomos para o estádio, eu estava com meu filho mais velho, meu filho é muito tímido, falou, não, pai, eu não quero ficar nessa tribuna. Tinha feito uma tribuna mínima ali. Vamos sentar no meio das pessoas aqui, o estádio muito apertado. Eu estou sentado com ele, o Lula viu a gente lá embaixo e chamou para subir. E era impossível subir, uma parede de gente. Aí o cara do lado, assim, falou em francês comigo. O Lula está chamando vocês? Eu falei, mas não tem como subir. Ele disse assim, como não tem? Ele deu 2 ou 3 gritos lá no dialeto dele e abriu como se fosse abrir o mar, assim, entendeu? Que maravilha. Pô, foi uma maravilha. Aí nós chegamos lá em cima, foi muito engraçado, porque quando estava 5-0, o técnico resolveu colocar o goleiro, o substituto, o goleiro reserva, que todo mundo tinha que jogar, que era um jogo amistoso. E o goleiro chamava Fernando Henrique. Aí o Lula falou assim, eu vou torcer agora para o Brasil tomar um gol, por causa do Fernando Henrique. Né? O Fernando Henrique tomou um gol. Mas essas são coisas, o futebol realmente é uma coisa encantadora. Infelizmente, o Brasil perdeu boa parte dessa potência. Se você pega hoje alguns jogadores, eu vi agora alguns jogadores se preparando para ir para a Copa, mostrando relógios, mostrando assim, um luxo absolutamente desmedido. Né? Você pega o Mbappé lá, com toda a consciência social, você pega esse menino da Espanha, esqueci o nome dele agora, Lume, que marcou um gol ontem, que ele pegou a bandeira da Palestina quando ganhou a Champions League e tal. Porque são pessoas que têm consciência social. O Brasil virou um esporte perigoso. Eu espero profundamente, eu sou torcedor, que amanhã o Brasil Valeu, jogue Marcelão! bem, já que o Neymar foi levado, que ele jogue bem. 143, ele gente. É bom, Pabu, ele é muito bom. Não sei se ele está com condições de jogar. E se vai querer jogar, né? Aquela história de cair, de rolar, isso não existe. O futebol brasileiro está perdendo muito por causa disso, do meu ponto de vista, Pierre. Eu acompanho futebol. Por exemplo, eu fui agora ver o final da Champions League em Budapeste. É assim, eles jogam bola, não tem essa história. Ninguém cai no chão e fica rolando e faz cera, entendeu? Por isso é que às vezes cansa. Quando você vai jogar contra a Argentina, é cansativa a quantidade de cera que faz, a quantidade de briga que tem. Você pega o 5-4 que foi na semifinal da Champions League, talvez tenha sido o melhor jogo dos últimos tempos
no mundo, quer dizer, são pessoas que vão lá para jogar bola, para dar satisfação. Você pega o Cristiano Ronaldo hoje, o Cristiano Ronaldo marcou 2 gols, podia ter marcado mais 2, podia ter marcado 4. Não, tu viu a jogada ensaiada deles na falta? Que o Cristiano Ronaldo corre. Inacreditável, inacreditável. Não, e depois aquela outra que ele deu um toquinho para a bola, quase entrou. Quer dizer, é o futebol arte que a gente fazia. Nós estamos tendo que ver hoje o Messi fazer. O Messi, aquele segundo gol dele. A bola estava perdida. Ele faz chute. Se fosse ali, infelizmente, algum jogador do Brasil, não vou dizer nome, teria ficado caído no chão, teria ficado pedindo falta, entendeu? Então, assim, ou nós mudamos, ou nós não vamos conseguir sucesso nessa Copa, infelizmente. Agora, a gente chegou a um ponto em matéria de cartolas que a gente tinha muito talento também, né? Não era só dentro de campo, porque a gente chegou a um ponto de ter, por exemplo, Ricardo Teixeira na CBF, e quando surge o Clube dos 13, era Fábio Koff, o presidente do Clube dos 13. Então eram 2 grandes ali se digladiando, inclusive, em relação ao comando do futebol. Sabe me dizer se o Ricardo Teixeira ele se abalou com o surgimento do Clube dos 13? Eu acho que não. Na verdade, o Ricardo, ele, para mim, foi um grande dirigente, ganhou a Copa. Eu me lembro que quando ele falou comigo que ia renunciar, que não aguentava a pressão, a Globo fez uma matéria, sei lá, chama Globo Repórter, alguma coisa assim, 1 hora contra ele me ligou, falou, cara, eu vou renunciar. Nós sentamos, conversamos 3, 4 horas. Eu falei, Ricardo, repito, como advogado é ótimo você renunciar, porque sai da mídia eu vou ganhar tecnicamente. Mas ninguém vai te receber. Então. Eu falei, ganha a Copa que você volta. E ele voltou com toda a força. O problema todo é que a CBF é poder demais. Porque não é só poder, o poder que a gente já conhece, eu me lembro que quando o Brasil ganhou, o Ricardo estava um pouco chateado com o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique chamou a seleção, como sempre chama, os presidentes, para passar no Planalto. E o Ricardo deu uma de que não, tinha sofrido muito e tal, estava feliz da vida. E a Bia Aidar, que era responsável por essa coisa toda de contato e tal, falou, Cacá, me ajuda aqui, vamos levar. Eu falei, Ricardo, que é isso? Tem que ser presidente da CBF. Nesse momento, você é a pessoa mais importante do Brasil, porque, pô, a gente ganhou a Copa. Mas nós temos que ir lá prestar as homenagens ao presidente da República. E foi ótimo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!